Ragnarok foi cristão ou foi pagão? Olá, estamos aqui mais uma vez com o 10º vídeo da série Neve Responde, apresentando, discutindo e debatendo aqueles temas ou polêmicos ou pouco estudados que envolvem a mitologia, a literatura nórdica, era viking. E hoje nós vamos apresentar aqui um tema que está sendo muito debatido, seja na mídia, no cinema, em rede social, em palestras, em conferências, meio acadêmico, meio neopagão, meio recriador e tantos outros, que é o tema do Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, o fim dos deuses. Será que Thor tem uma irmã mesmo, Hel, como foi apresentado no filme da Marvel, que fez tanto sucesso até pouco tempo atrás, e tem sempre sido debatido. E afinal de contas, essa confusão aí entre deuses, homens, lobos, animais, céu, estrelas, eclipses, isso tudo foi uma criação realmente do paganismo? Ou tudo isso é uma escatologia que foi colocada lá pelos cristãos? Temos esse debate. Mas o que nós temos que pensar quando se trata desse tema do Ragnarok é pensar em como é que estava o mundo, como é que estava ali o norte da Europa, como é que estava a região nórdica ali nessa época. Nós temos que pensar que durante algum tempo ali, século 8, século 10, esse mundo todo ali da Europa do Norte estava, por assim dizer, vivendo um momento de efervescência, mas não de efervescência cultural, mas estava um grande tumulto. E logo nós vamos saber que tumulto era esse. Então vamos pensar numa síntese do Ragnarok. O Ragnarok é aquele momento, aquela narrativa que vai explicar para a gente sobre a morte de alguns deuses, dos principais deuses, Odin, Thor. Esses deuses vão acabar se envolvendo numa batalha com vários agentes que vão sair lá do reino de Hel e de outros mundos e vão trazer e semear o caos na Terra. E aí os deuses vão ter que combater esses agentes. Uns se matam e outros vão vingar a morte do outro. E aí o que vai acontecer? Deuses e agentes do caos entram em batalha e aí acabam todos caindo nesse grande campo de batalha e alguns deuses vão sobreviver, como por exemplo Baldur, que havia sido mandado lá para o reino de Hel quando Loki fez uma das suas artimanhas e o deus foi parar lá no reino de Hel. E aí, como todos os deuses principais, como falei, tinham perecido, Baldur sai do reino de Hel, os filhos de Thor sobrevivem, então já é uma nova geração de deuses, e sobra um casal primordial que vai repovoar o mundo. Yggdrasil não perdeu seu eixo, ainda está lá forte e firme, com suas raízes muito fortes e profundas, e aí vai acontecer uma renovação do mundo de homens, uma renovação do mundo dos deuses e outro ciclo vai se iniciar. Em síntese, extremamente sintética, o Ragnarok é isso. Mas como é que foi chegar nessa coisa de caos, deuses morrendo, ficando tudo escuro? Nós temos que ver que para os povos que viveram na pré-história, na antiguidade, na Idade Média, e para não dizer do mundo de hoje,
a natureza, os fenômenos astronômicos, os fenômenos climáticos, muitas vezes interferem diretamente no cotidiano. Nesse contexto ali de Europa do Norte, nós vamos ter alguns fenômenos que vão apresentar essas questões do final dos tempos. Nós vamos ter, primeiro, uma erupção vulcânica muito violenta, mais ou menos semelhante a que teve em 2005, onde um vulcão na Islândia entrou em erupção e fechou o espaço aéreo europeu por muito tempo. E hoje a gente sabe que foi essa mudança, mas imaginem lá pelo ano 800, 900, o ano 1000, um vulcão entrando em erupção em que escurece o céu, escurece o sol. Quando se consegue enxergar o sol, ou ele está muito negro, muito cinza escuro, ou até avermelhado, o céu fica todo escuro. As plantas começam a perecer, os animais começam a perecer, porque não tem luz. Os homens, as mulheres, as crianças, todo mundo começa a sofrer por conta da falta de sol e desse céu escuro. A temperatura também começa a sofrer alterações, ou seja, os deuses devem estar ou infelizes ou entrando em grande conflito, porque o céu está escuro. E aí também, com esse céu escuro, existia a crença que viria um período de 3 longos e rigorosos invernos. Nós sabemos que o inverno no norte da Europa era extremamente rigoroso. As pessoas passavam o tempo de sol e de calor simplesmente estocando comida e trabalhando para poder sobreviver a essa época de frio. Agora imaginem 3 longos e rigorosos invernos, um em sequência do outro. Fora essas erupções vulcânicas, que acabou fechando todo o céu, deixando tudo escuro, o céu noturno também vai começar a dar indícios de que a coisa não está boa. Começam a aparecer cometas. Sim, os cometas, aqueles corpos celestes tão bonitos para a gente olhar, e hoje, mas isso é hoje. Quando aparecia um cometa no céu, era sinal de que algo muito ruim estava para acontecer. Os cometas eram presságios de que as coisas realmente não estariam bem. Vulcão, cometa, eclipses. Como assim fica a noite de dia algo encobrindo o sol e à noite algo encobrindo a lua, que ela fica com uma cor estranha? Então, o céu diurno e o céu noturno já estavam dando indícios de que algo muito ruim iria acontecer. Fora fenômenos astronômicos, fenômenos atmosféricos, fenômenos climáticos, começa a aparecer um outro fenômeno, esse outro fenômeno muito comum nos dias de hoje, que é a questão da oralidade. Nós estamos ali chegando no ano 1000. E como todos sabemos, os nórdicos que já estavam ali na Inglaterra, nas áreas onde hoje é a Irlanda, andando por tudo, tomavam contato com as populações que já existiam ali e que já estavam cristianizadas, porque nós sabemos que a cristianização ali das Ilhas Britânicas começa lá pelo século V, VI. E aí, o que acontece? Está para chegar o ano 1000. Sim, será que nós vamos sobreviver ao ano 1000? Será que o mundo vai acabar no ano 1000? E todas essas narrativas do disse daqui, do disse de lá, e o mundo vai acabar, e o mundo vai acabar, e o cometa no céu, e o eclipse da lua, e o eclipse do sol, e tem horas que não dá para ver o céu. Tudo isso que estava correndo de boca em boca, narrativas orais
eram trocadas entre pagãos e entre cristãos. Porque uma coisa que nós temos que ter em mente, não é que o missionário chega lá, finca a sua cruz e diz, a partir de hoje está todo mundo cristianizado. Não é assim. É um processo lento, é um processo demorado, às vezes é um processo muito pacífico, em outros momentos é um processo muito violento. Mas muitas vezes eu sou pagão e o meu vizinho é cristão, e mesmo assim nós conversamos, nós temos uma relação de cordialidade e respeito, ele mantendo a sua crença e o outro mantendo a sua. Mas eles conversavam, o mundo vai acabar, você não viu o cometa no céu? Você viu que hoje o sol estava vermelho? Então toda essa questão dessa oralidade muito latente, essa coisa de todo mundo falar daqui, falar de acolá, isso vai mexendo com a cabeça das pessoas, vai povoando o seu imaginário, e aí elas olham, céu muito cinza, escuro, tem horas que o sol está vermelho, hora que ele está cinza, escuro, à noite, eclipses e cometas. E há também um outro fenômeno astronômico muito importante, que é uma conjunção que vai acontecer na constelação do que os nórdicos chamavam de Boca do Lobo, que para nós é a constelação de Touro. E nós só sabemos que essa constelação tem esse nome de Boca do Lobo porque um manuscrito islandês do século XII nos apresenta os nomes nativos de várias constelações, não só dessa constelação. Então, nós aqui seguimos o padrão da Associação Astronômica Internacional, que nomeou as constelações com os mitos gregos e latinos. Mas nós sabemos que a etnoastronomia é um campo de estudo muito grande e que cada povo vai dar um nome específico para as constelações. Mas isso é uma outra história. O que importa para nós é que esse manuscrito do século XII, lá da Islândia, vai nos informar o nome que essas populações nórdicas denominavam essas constelações. E ali, uma constelação que tem mais ou menos essa forma, é a Boca do Lobo. Então o lobo Fenrir, vai sair do seu cativeiro, vai escapar e vai sair engolindo os deuses, vai sair matando os deuses. E é bem interessante que em algumas narrativas vão aparecer essa questão do lobo cinza, essa coisa da cor cinza, é a cor que está o céu, é a cor que muitas vezes está o sol. Então esse cinza, que não é nem o preto muito escuro, mas também não é a claridade, essa coisa dessa penumbra, é o que também vai ajudar ainda mais a acreditarem que estamos no final dos tempos. Estamos no Ragnarok, onde vai acontecer a batalha dos deuses, alguns vão perecer, outros vão sobreviver, que mais tarde, lá no século XIX, foi reapropriada pelo Wagner, né, na ópera O Crepúsculo dos Deuses, né? Os deuses já estão caindo. E é também muito interessante a gente pensar que não há, na mitologia germânica antiga, não há nenhuma menção desse final dos tempos, dessa batalha entre deuses e agentes do caos. O que nós vamos ter são duas fontes literárias fundamentais para se entender e compreender toda a complexidade que é o Ragnarok, que é a Edda em prosa, que foi escrita pelo Snorri Sturluson lá no século XIII, portanto já é uma composição, é uma escrita, né, composição dela mais tardia, de algo que já estava na boca do povo, ali na oralidade, que o Snorri ficava muito atento a tudo isso, como homem culto que era, saber o que se circulava de narrativas. E nós também vamos ter um poema fundamental, que é a
Foluspol, que vai também apresentar alguns elementos sobre isso, e a Foluspol é século X. Então nós temos século X, século XIII, vejam, ali nós temos no século X, 901, que já começa essas efervescências pré-ano 1000, pré-final dos tempos. Então essas duas fontes literárias nórdicas, elas são fundamentais para se ler e compreender todo esse fenômeno do Ragnarok. E daí, como já existia contato entre pagãos, entre cristãos, ali trocavam narrativas, trocavam falas, trocavam as suas fontes literárias, as suas fontes históricas, mesmo tudo na oralidade. E é aquela questão que a gente, quando trabalha com oralidade, tem que levar muito em conta. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, eu conto narrativa, o meu vizinho vai contar a mesma narrativa, ou aumentando alguma coisa, ou subtraindo alguma coisa. Então, a oralidade que está circulando ali, ela é muito variável. Quando o Snorri foi compor a sua Edda em prosa, ele fez a seleção do que ele achava melhor e colocava. Mas o que falava, o que o povo falava, independente do peso de suas bolsas, era o que circulava e era o que estava circulando na época, e era o que as pessoas viam no céu diurno e no céu noturno. Associado a tudo que se falava, estamos no fim do mundo. Então, nós podemos concluir que o Ragnarok é algo híbrido, ou seja, ele fundiu tradições tanto cristãs como tradições pagãs. Ele fez ali uma fusão, ele pegou um pouco de uma, pegou um pouco da outra, eu vou tirar isso dessa, eu vou substituir pelo que está naquela, e foi ali fazendo esse mosaico, mas em nenhum momento é um mosaico desarrumado, é um mosaico muito ordenado, muito bem construído, muito bem feito, aonde essas duas tradições se mesclam perfeitamente, e nós estamos aqui falando dele bem mais de 1000 anos depois dele ter aparecido pela primeira vez. Então, se você tem mais interesse para saber e conhecer muito mais sobre o que foi o Ragnarok, acesse o link que está na descrição desse vídeo, que vai te colocar no blog do Neve, onde o professor Dr. Johnny Langer escreveu uma matéria esclarecendo todas essas questões que já foram colocadas aqui, mas que lá estão com mais propriedade, inclusive analisando pingentes que foram encontradas na Irlanda, que foi colonizada ali pelos nórdicos, de pingentes mostrando um lobo engolindo uma circunferência, que vai fazer alusão ao lobo engolindo um corpo celeste. Então ali nessa matéria você vai encontrar essas referências, vai encontrar as imagens muito bem detalhadas e muito bem explicadas. Então é só você acessar o link que está na descrição do vídeo. E eu queria agradecer muito ao Felipe Teixeira, que é o autor da nossa vinheta, e a esposa dele, a Daphne Brito, que fizeram essa camiseta justamente como o tema de hoje, os lobos, aqui. Então eu agradeço muito ao Felipe e à Daphne pelo belíssimo presente, que casou justamente deixando ainda melhor o nosso vídeo. Então, muito obrigada. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal
e até a próxima. Tchau!